Então, fala pessoal, estamos de volta para mais um vídeo. Na aula de hoje a gente vai para a parte 3 do Resolvendo Questões de Movimento Uniforme, nível 1, do livro Tópicos de Física, tá bom? Antes da gente ir para as questões, só relembrar que o link para você fazer o download dessas questões, PDF, está aqui na descrição do vídeo, ok? Então, vamos lá para as questões. Pronto. A questão 12 é um exercício resolvido do livro, né? Tem a resolução do livro, mas nada que impeça da gente comentar essa questão aqui, tá? Então ele fala o seguinte: as funções horárias do espaço de duas partículas A e B que se movem numa mesma reta orientada são dadas no SI, ou seja, posição em metros, tempo em segundos, né? Pô, posição do corpo A. Função do corpo A, SA igual a 4t, e a função do corpo B, do móvel B, 120 menos 2t, tá bom? Ele fala que a origem dos espaços é a mesma para o estudo dos dois movimentos, o mesmo ocorrendo com a origem dos tempos, ok. Letra A, determine a distância que separa as duas partículas no instante 10 segundos. Então, o que a gente vai fazer? Vai calcular a posição da partícula A em 10 segundos, a posição da partícula B em 10 segundos e ver a diferença entre essas posições, tá bom? Então, vamos lá. Vou pegar aqui a cor preta. Então, respondendo a letra A. Então, a função da partícula A é 4 vezes t. Como ele quer em 10 segundos, no lugar do t, eu coloco 10. Então, fica 4 vezes 10. Então, após 10 segundos, 4 vezes 10, 40, a partícula A vai estar na posição 40 metros. Tá bom? Já da partícula B, a função é 120 menos 2 vezes t. Então, o tempo é o mesmo, então fica 120 menos 2 vezes 10. Então, a gente tem uma subtração e uma multiplicação. Você faz primeiro a multiplicação. 2 vezes 10, 20. Então, 120 menos 20 quer dizer que a partícula B, no instante 10 segundos, vai estar na posição 100 metros. Tá? Então, se a gente fosse desenhar isso daqui, né? Aqui estão as posições medidas em metros. Então, a partícula B estaria na posição 100 e a partícula A estaria na posição 40. Ou seja, a distância que separa essas duas partículas é de 60 metros. Tá? Então, a resposta aqui da letra A seria 60 metros. Beleza? Letra B, ele pergunta o instante em que essas partículas se encontram. Vê só. Importante. Toda vez que as partículas forem se encontrar, se dois corpos se encontram, é porque eles estão no mesmo local. Estão no mesmo ambiente. Ou seja, eles têm a mesma posição. Então, se é encontro, a posição de A é igual à posição de B. Tá bom? Sempre vai ser isso. Toda vez que falar encontro, as funções vão se igualar. Quem é SA? 4t. Quem é SB? 120 menos 2t. Então, tudo que está com tempo vai para um lado, tudo que não tem tempo vai para o outro. Então, fica 4t. Menos 2t passa para o outro lado, 2t. E o 120 permanece. Tá? Então, a gente fica aqui 6t é igual a 120. Como a gente quer saber o tempo, né, o 6 que está multiplicando vai passar dividindo 120 dividido por 6, isso vai dar para a gente 20 segundos. Então, após 20 segundos, as partículas A e B vão se encontrar. Beleza? Tem a letra C. Ele pergunta a posição em que se dá o encontro. Então, o que é que você vai fazer? Você vai pegar o tempo do encontro e vai jogar dentro das equações de cada um deles e vai achar essa posição. Tá bom? Então, o SA é 4 vezes t. Então, o SA vai ser 4, o tempo do encontro foi 20. Então, a posição 4 vezes 20, 80 metros, tá bom? Não precisa fazer a do B, mas bora fazer só para a gente garantir, só para a gente conferir que dá o mesmo valor, né? Então, B é 120 menos 2t. Então, SB vai ser 120 menos 2 vezes o tempo do encontro, que foi 20, tá bom? Então, você faz primeiro a multiplicação. Então, fica 120 menos 2 vezes 20, 40. 120 menos 40, de fato, 80. Então, ambos estão na posição 80 metros, é porque eles se encontraram, tá bom? Então, tá aí uma questãozinha de encontro, beleza? Questão 13 diz o seguinte, ó. A figura a seguir mostra dois móveis pontuais A e B em movimento uniforme, com velocidades escalares de módulo respectivamente iguais a 11 e 4 metros por segundo, né? Então, a gente tem a velocidade do corpo A, 11, e a velocidade do corpo B, que é 4. Tá? A situação representa a figura correspondente no instante t igual a 0.
t igual a 0 é o início. Então, o início quer dizer que o corpo A, no início, está na posição 20 e o corpo B, no início, está na posição 90, tá? Com isso, a gente pode escrever a função horária de cada um deles, né? Lembrando que a função horária do movimento uniforme é o sorvete. Então, para o corpo A, qual é a posição inicial do corpo A? 20. Qual é a velocidade dele? 11. Então, a função horária para o corpo A é 20 mais 11t. E do corpo B? Quem é a posição inicial do corpo B? 90. Quem é a velocidade? 4t. Tá? As velocidades são positivas porque os corpos estão se movimentando para a direita. Tá? Então, muito cuidado com isso, porque ele falou o módulo. Né? Então, se o movimento aqui fosse para a esquerda, a gente teria que colocar esse sinal de menos aqui também nessa função. Ok? Então, letra A, ele perde as funções horárias do espaço para B. Foi o que a gente fez antes dele pedir. Né? Então, está aqui a função horária de A, está aqui a função horária de B. Letra B, ele quer saber o instante em que A e B se encontram. Então, mais uma vez, se é encontro, é porque o espaço de A é igual ao espaço de B. Ou seja, a partícula A vai estar no mesmo local, vai estar na mesma posição que a partícula B de bola. Tá? Quem é a função A? É 20 mais 11 vezes t. Quem é a função B? 90 mais 4t. Então, tudo que tem t de um lado, tudo que não tem t do outro lado. Então, a gente fica 11t, 4t positivo passa para cá, menos 4t. O 90 permanece desse lado e o 20 que está positivo passa negativo. Né? 11t menos 4t, 7t. 90 menos 20, 70. Como a gente quer o tempo, o 7 que está multiplicando passa dividindo. 70 dividido por 7, 10. Né? Como a velocidade está em metros por segundo, o tempo sai em segundos. Beleza? E letra C, ele pede o espaço em que A e B se encontram. Tá? Então, o que é que a gente vai fazer? Pegar esse tempo e jogar dentro das funções de A e B e ver qual é essa posição. Então, basta fazer de um só, né? Já que eles vão se encontrar, eles vão ter a mesma posição. Mas, mais uma vez, vou fazer os dois só para a gente conferir. Tá? Então, posição de A é 20 mais 11t. Então, vai ser 20 mais 11 vezes 10, né? Perdão. Então, tem a multiplicação e a soma, você faz primeiro a multiplicação, fica 20 mais 11 vezes 10, 110. 20 mais 110 vai dar 130 metros a posição do corpo A, quando eles forem se encontrar. Tá? Não precisa fazer o de B, mas bora fazer só por garantia. Calma aí. SB é igual a 90 mais 4t. Então, SB vai ser igual a 90. O instante do encontro foi 10, então no lugar do tempo entra 10. Uma soma e uma multiplicação, você faz primeiro a multiplicação. Então, 4 vezes 10 dá 40, 40 mais 90 vai dar também 130 metros. Ou seja, A está na posição 130 metros, B está na posição 130 metros, porque eles se encontraram. Ok? Questão 14. A figura a seguir mostra as posições dos automóveis 1 e 2. Tá? No instante t igual a 0. Ou seja, a gente tem as posições no início. Né? Ou seja, no início o carro 1 está na posição 50 e o carro 2 está na posição 200. Tá bom? As velocidades escalares de 1 e 2 têm módulos respectivamente iguais a 60 e a 90. Supondo que os veículos mantenham suas velocidades constantes, ou seja, o movimento uniforme, determina o instante em que eles se encontrarão. Então é o seguinte, observe que o carro A, pelo tracejado aqui, ó, ele está indo para a direita. E o B está indo para a esquerda, tá bom? Então a primeira coisa que a gente vai fazer aqui é escrever a função horária para cada um deles. Mais uma vez, quem é a função horária é a função do sorvete, S igual a S0 mais V vezes T. Então, para o veículo 1, S1 é igual a posição inicial de 1, 50, velocidade de 1, 60, e ele vai para a direita, então é positivo, 60 vezes t. E a função da posição para o carro 2. Posição inicial do carro 2, 200. Velocidade 90, só que para a esquerda, então é menos 90 vezes t. Beleza? Temos aqui as duas funções. Letra A, ele quer o instante do encontro. Mais uma vez, se vai ser encontro, é porque a posição do primeiro carro vai ser igual à posição do segundo carro. Então, vai ter 50 mais 60t igual a 200 menos 90t. Tá? Então, tudo que tem t de um lado, tudo que não tem t do outro, vai ficar 60t menos 90t passa para o outro lado somando. Do outro lado, o 200 mantém. O 50 positivo passa para o outro lado, menos 50. Né? 60t mais 90t
vai dar 150t. 200 menos 150 vai dar 150. Né? Então, isso aqui vai dar 1 hora. Tá? Dessa vez, a resposta sai em horas, porque a velocidade está em km por hora. Tá? Então, 150 dividido por 150, 1. E aqui vai dar 1 hora. E letra B, ele pergunta qual é a posição em que acontecerá o encontro. Como é que a gente faz? Pega o tempo do encontro e joga dentro das funções de cada um. Então, fica 50 mais 60 vezes t. Então, no lugar do t, vai entrar 1, né? Fica 50 mais 60 vezes 1. Então, você faz primeiro a multiplicação. 60 vezes 1, 60. Mais 50, 110 km. Né? Então, posição sai em quilômetros, né? Porque aqui está medido em quilômetros. Tá bom? E não precisaria, mas só colocando aqui a equação 2 do carro 2, 200 menos 90 vezes t, só para a gente confirmar, né, que eles vão estar na mesma posição. Então, calma aí. Então, 200 menos 90 e o tempo é 1. Né? Então, você faz primeiro a multiplicação. 90 vezes 1, 90. 200 menos 90, 110 km. Então, de fato, eles vão estar na mesma posição. Tá bom? Então, só relembrando, encontro é só igualar as funções dos dois carros. Beleza? Vamos mais uma. Questão 15 diz o seguinte. Às 8 horas da manhã, então 8 horas da manhã, uma motocicleta está passando pelo quilômetro 10 de uma rodovia, a 120 km por hora. E um automóvel está passando pelo quilômetro 60 da mesma rodovia, a 80 km por hora. Sabendo que eles viajam no mesmo sentido e supondo suas velocidades escalares constantes, determine um horário em que a moto irá alcançar o automóvel, ou seja, em que horas eles vão se encontrar. Então, a gente pode até desenhar para ficar mais fácil da gente ver, né? Então está aqui essa trajetória. Então, às 8 horas da manhã, né? Então, eu vou desenhar a situação às 8 horas, então no quilômetro 10. Então, nossa trajetória está medida em quilômetros. Tem um automóvel que vai para lá com uma velocidade de 120 km por hora. Tá? Já mais à frente, no quilômetro 60, tem uma moto que vai no mesmo sentido, ou seja, para a direita, com a velocidade de 80 km por hora. Tá bom? Então, isso aqui é um carro, isso aqui é uma moto. Tá? Então, velocidade do carro, velocidade da moto. A gente pode escrever a função da posição para cada um deles. Né? Então, lembrando que a função horária do espaço para o movimento uniforme, né? Já que as velocidades são constantes, S igual a S0, mais V vezes T. Então, para o carro, quem seria a posição inicial? 10 e a velocidade 120 vezes t. Então, SC seria a função do carro. Tá? E a função da moto é a posição inicial da moto, que é 60, mais a velocidade dela, que é 80 vezes t. Beleza, se um vai alcançar o outro, é porque eles vão se encontrar. Né? Então, o espaço do carro vai ser igual ao espaço da moto. A posição do carro é igual à posição da moto. Então, a gente vai ter 10 mais 120t igual a 60 mais 80t. Então, tudo que tem t para um lado, tudo que não tem t do outro. Então, fica 120t. O 80t passa para cá negativo. Do outro lado, 60. E o 10 passa menos 10. Né? Então, 120t menos 80t vai dar 40t. 60 menos 10 vai dar 50. Então, eu quero saber quem é o tempo. 40 que está multiplicando passa dividindo. Então, corta os zeros. 5 dividido por 4 vai dar 1,25 horas. Tá? 1,25 horas. Porque a velocidade está em km por hora. Tá? Beleza. Eles saíram às 8 da manhã. Após 1 hora e 25, 1,25 horas, se deu o encontro. Ele quer saber de que horas, né, vai se dar esse encontro. Determine o horário. Né? Então, a resposta vai ser 9,25? Não, né? Seguinte, vê só. A gente sabe que 1 hora tem 60 minutos. Então, para eu passar de horas para minutos, eu multiplico por 60. Então, 60 vezes 0,25, se a gente fizer essa conta aí, ó, 60 vezes 0,25, você vai encontrar 15 minutos. Ou seja, 1,25 horas é a mesma coisa que 1 hora e 15 minutos. Tá? Muito cuidado com isso, né? Porque as horas se medem até 60, né? E não até 100. Então, a gente não pode dizer que 1,25 horas é 1 hora e 25 minutos. Não. Isso aqui é 1 hora e 25% de 1 hora. 25% de 1 hora são 15 minutos. A gente multiplica por 60 para ter esse valor. Então, se eles saíram às 8 e se encontraram 1 hora e 15 minutos depois,
A hora do encontro é 9 horas e 15 minutos. Somente isso, beleza? Vamos em frente. Questão 16, a gente entra agora em um novo tipo de problema, né? Uma questão de corpo extenso. Diz assim, ó. Na verdade ainda não, né? Uma raposa encontra-se a 100 metros de um coelho, perseguindo, sabendo que as velocidades da raposa e do coelho valem, respectivamente, 72 km por hora e 54 km por hora, responda quanto tempo dura essa bem-sucedida perseguição. Se é bem-sucedida é porque a raposa vai pegar o coelho, né? Então a gente tem o seguinte, vamos desenhar de novo. Então está aqui nossa trajetória, medida em metros, né? Porque está aqui na posição 100 metros, né? Então aqui nossa trajetória, medida em metros. O que é que ele diz, ó? Uma raposa encontra-se a 100 metros de um coelho perseguindo. Então, está aqui uma raposa, eu vou dizer que ela está na posição 0. Então está aqui a raposa. E 100 metros à frente está o coelho, tá? Ele diz que as velocidades da raposa e do coelho valem 72 km por hora e 54. Então, seguinte, velocidade da raposa, 72 km por hora, e velocidade do coelho, 54 km por hora. O detalhe é que eles estão afastados em metros, né? E a velocidade está em km por hora. Então a gente não pode trabalhar com unidades diferentes. O que a gente vai fazer? Transformar essas velocidades para metro por segundo. Como é que a gente faz? Divide por 3,6. 72 dividido por 3,6 dá 20 metros por segundo. 54 km por hora dividido por 3,6 vai dar 15 metros por segundo. Então a gente tem posição inicial da raposa, velocidade da raposa. Posição inicial do coelho, velocidade do coelho. A gente pode montar as funções horárias para esses dois bichos, né? Então, a posição da raposa é a posição inicial, 0, mais sua velocidade vezes o tempo. Então, vou escrever simplesmente assim, a posição da raposa é 0 mais 20t é 20t, né? 0 somado é a mesma coisa. E a posição do coelho? Posição inicial é 100, mais sua velocidade, que é 15t. Né? Se essa perseguição vai ser bem sucedida, é porque a raposa pega o coelho, ou seja, eles vão estar na mesma posição. Ou seja, SR é igual a SC. Então, fica 20t igual a 100 mais 15t. Mais 15t passa para o outro lado negativo, né? 20t menos 15t vai dar 5t igual a 100. Como a gente quer saber o tempo, né? O 5 que está multiplicando passa dividindo. 100 dividido por 5 vai dar 20 segundos, tá? Então a raposa vai gastar 20 segundos para alcançar esse coelho, ok? E aí finalmente a gente chega ao que eu tinha falado, né? Me antecipei, a questão de ponto material, tá? Corpo extenso. A gente estava fazendo questão de ponto material, agora a gente faz uma questão de corpo extenso, tá? Que é a questão 17, que é até um exercício resolvido do livro, mas a gente vai comentar e fazer as próximas duas questões, tá? Que aí finaliza o vídeo. Então, questão 17 diz o seguinte: calcule o tempo que um trem de 250 metros de comprimento, viajando a 72 km por hora, demora para atravessar completamente uma ponte de 100 metros de extensão. Tá? Então é o seguinte, vamos desenhar para isso ficar melhor, né? Então, deixa eu só ver como é que eu desenho essa ponte. Então está aqui a ponte. Imagina isso aqui seja uma ponte bonita, né? E aí já vem um trem, tá? Mais um desenho bonito. Está aqui um trem, uma bota com duas bolinhas. Imagine que isso seja um trem, tá bom? Então o trem nesse meu desenho, ele está com sua ponta mais à direita, aqui ó, iniciando a passagem pela ponte. Então ele está começando a passar pela ponte, tá? Para o trem passar por toda a ponte, todo o trem tem que ter passado pela ponte, ou seja, todo o trem tem que estar fora da ponte, tá? E aí, marcando esse ponto, ó, que é a parte inicial, o que é que a gente percebe? Que a distância percorrida por ele é o comprimento da ponte mais o comprimento do trem. O comprimento da ponte é 150 metros, né? O desenho ficou totalmente fora de escala. E o comprimento do trem é 250 metros. Tá? Então, o que é que está acontecendo aqui? Eu tenho um corpo que o tamanho desse corpo influencia na resolução do problema. Então, a gente tem aqui um corpo extenso. Quando o corpo é extenso, a gente tem que levar em conta o seu tamanho. Tá? Então, o trem, para percorrer a ponte, se a gente considerar essa parte aqui, observe que essa parte aqui, ele andou todo o tamanho da ponte, mais todo o comprimento do trem. Tá? Então, a distância percorrida aqui é 150
mais 250, que vai dar 400 metros, tá? Então, toda vez, gente, que a gente tiver um problema de corpo extenso, a distância percorrida vai ser o comprimento daquele corpo mais a distância mais o comprimento do que ele está passando. Normalmente vão ser pontes, vão ser túneis, tá? Túneis, né? Perdão. Então, toda vez que tiver um corpo extenso, que ele falar um trem, um caminhão comprido de tal comprimento, na hora de você calcular a distância, você vai somar o comprimento do que ele está passando, do túnel, da ponte, do que quer que seja, mais o tamanho daquele objeto, do trem ou do caminhão. Sempre assim, tá bom? Aí ele disse que a velocidade é 72 km por hora. Como aqui está em metros, a gente tem que transformar isso aqui para metros por segundo, então a gente divide por 3,6. Já viu agora, né? Que 72 dividido por 3,6 dá 20 metros por segundo, né? Então, se você montar lá de novo nossa pirâmide, delta S em cima, velocidade e tempo embaixo, ele quer que a gente calcule o tempo, né? Calcule o tempo. Você tapa o tempo é distância sobre velocidade, tá? Então, a distância percorrida pelo trem, 400 metros, e a velocidade dele, 20, né? Você corta os zeros, 40 dividido por 2 vai dar um tempo de 20 segundos, tá bom? Então, o trem gasta 20 segundos para atravessar essa ponte aí, beleza? Então, questão de corpo extenso, a distância percorrida é o tamanho do corpo mais a distância mais o comprimento do obstáculo, seja ele uma ponte ou um túnel, como de costume, tá bom? Então, vê só a questão 18. Ó. Um trem de 200 metros de comprimento move-se com velocidade escalar constante de 72 km por hora. Então, mais uma vez, velocidade 72 km por hora, que a gente já dividiu isso, né? 20 metros por segundo. Ok. Calcule o tempo decorrido para esse trem passar completamente por uma pessoa. Observe que uma pessoa tem um comprimento, uma pessoa em pé, tem um comprimento muito pequeno. Então, essa pessoa é considerada um ponto material. Então, ponto material, a gente despreza o tamanho desse corpo. Então, para a gente calcular o tempo decorrido pelo trem para percorrer uma pessoa, é só a gente fazer normal, né? Velocidade é ΔS sobre ΔT, ou pela pirâmide, que ΔT é ΔS sobre V. A gente não precisa somar nada. O ΔS vai ser o próprio tamanho do trem, que é 200. Então, 200 sobre sua velocidade, que é 20. Então, cortou os zeros, 20 dividido por 2. Então, o trem vai gastar 10 segundos para passar pela pessoa, tá? Se a gente fosse fazer o desenho, é o seguinte, né? Então, tá aqui a pessoa. Tá aqui a pista. Vamos desenhar meu trem. Bonitão aqui. Então, lá vem aqui o trem. A famosa bota com rodas. Tá aqui o trem. O trem, ao passar pela pessoa, ó, observe que esse bico aqui, esse bico do trem, ó, está chegando na pessoa e depois ele vai estar aqui, né? Então, a distância percorrida por ele é basicamente o comprimento do próprio trem, tá? Agora, observe a letra B. Determine o tempo para percorrer um túnel de 100 metros de extensão. Vê só, vou até repetir aqui o desenho. Está aqui a pista. Aí aqui tem um túnel que tem 100 metros. Né? Esse túnel tem 100 metros. Qual é a distância percorrida pelo trem ao passar por esse túnel? Então está aqui nossa botinha com rodas entrando no túnel e depois está aqui nossa botinha com rodas saindo do túnel. Se a gente observar a ponta do trem entrando no túnel, é o momento que o trem entra no túnel. E quando é que o trem sai completamente do túnel? Quando essa bolinha está aqui. Então, essa pontinha do trem, ela percorre. Deixa eu pegar aqui. Ela percorre essa distância mais essa distância. Tá? Essa distância aqui é os 100 metros. Essa distância aqui é os 200 do trem. Ou seja, o ΔS percorrido por ela foi de 300 metros. Tá? Então, eu estou fazendo desenho só para a gente visualizar. Na hora de você resolver, você não quiser fazer o desenho, você já pode somar direto. Quando você perceber que é uma questão de corpo extenso, você soma o tamanho do corpo do carro, do caminhão, do trem, mais o tamanho do obstáculo, seja ele uma ponte, seja ele um túnel, tá? Então, resolvendo aqui a letra B, tempo é a distância sobre velocidade, né? A distância percorrida nesse caso é 300 e a velocidade é a mesma lá, 20 metros por segundo. Corta 30 dividido por 2, vai dar 15 segundos, tá bom? Então, observe que pelo túnel ele gastou mais tempo, porque o túnel é mais comprido do que a pessoa. Tá bom? E por fim, nossa última questão.
A última questão do nível 1 do Tópicos de Física sobre Movimento Uniforme, a questão 19, diz o seguinte: ó, o maquinista de um trem de 400 metros de comprimento mede o tempo para atravessar completamente um túnel, obtendo 15 segundos. O maquinista sabe também que o trem se manteve em movimento uniforme a 40 metros por segundo. Ele quer saber qual o comprimento do túnel, tá? Então, mais uma vez fazendo aqui o desenho, tá aqui o túnel. E lá vai a nossa bota com rodas adentrar dentro desse túnel. Vai penetrar e quando sair completamente, vai ter essa configuração, né? Então a gente marca um ponto para fazer análise. Então, o momento que o trem entra é quando o bico dele entra no túnel. E o trem sai completamente quando esse bico está aqui, né? Então a distância percorrida pelo trem, na verdade, ó, é o tamanho do túnel, que a gente quer saber quem é, que eu vou chamar de x, mais o comprimento dele, que é 400 metros, tá? Então o ΔS calculado, percorrido pelo trem, na verdade é x mais 400. Então a gente vai descobrir quanto vale esse ΔS para descobrir o x, tá? Então para descobrir o ΔS pelo triângulo é velocidade vezes ΔT, né? A velocidade do trem 40 metros por segundo e o tempo foi 15 segundos, né? Tá aqui no texto. 40 vezes 15 vai dar 600 metros, tá? Então, ao todo, o trem percorreu 600 metros. Se o trem tem 400, para fechar os 600, o túnel tem quanto? 200, né? Então, você pode jogar aqui, fica 600, ou x mais 400. Então, fica 600 mais 400, passa subtraindo, né? Então, 200 metros o comprimento desse túnel. Beleza, gente? Era isso. Concluímos aí todas as questões de Tópicos de Física nível 1 para os exercícios de movimento uniforme. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima. Tchau, tchau.